Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia transbordante da glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Glória ao Senhor Jesus. Bom dia, Marta, Selma. Bom dia, bom dia, bom dia, pastora Kátia. Bom dia, Ana. Bom dia, pastora Marinar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruna, querida. Bom dia, profeta Gustavo. Bom dia, pastora Célia. Bom dia, bom dia. Um shalom. Muita paz para você, amém? Bom dia, pastora Lai. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado. Um dia sacudido e transbordante da glória do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Hoje é Jeremias, tá? Jeremias 37. Se você puder, já vai abrindo aí comigo. Em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Jeremias 37. Hoje, tá? É curtinho, Jeremias 37. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Gente, a gente está muito impactado, né? Vocês todos estão fazendo a inscrição de vocês. Uau! Tem quartos que já estão acabando. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Tá sendo sobrenatural. A gente, né? Isso que a gente ainda nem divulgou os outros preletores. Glória a Deus. Apóstola, só um recado. Pede pro pessoal não ficar fazendo muitas vezes a inscrição. Ah, sim. Principalmente quem tá fazendo no boleto. Porque tá tendo muita duplicidade. Entendeu? Daí o que acontece? Acaba bloqueando os quartos por um determinado tempo. Impede com que outras pessoas possam fazer a inscrição. Tá bom? Vocês escutaram, gente? Não é para vocês ficarem fazendo toda hora a mesma inscrição, porque vocês têm que fazer e aguardar. Vinha a confirmação, tudo certinho. Às vezes pode demorar um pouquinho. Não é porque não veio naquele momento que não tá feito, porque senão vocês geram duplicidade. Aí vocês vão ter 2 boletos gerados, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, certo? Então tenham muita paciência, tá? Glória a Jesus. Aleluia. A gente tá fazendo pela PP Max? Sim. Não, a parte do cartão, sim. Do boleto, não. O Petromax não aceita fazer o parcelamento. Por isso que tem esse conflito, entendeu? A questão do boleto. Quem faz pelo cartão, pelo Pix, né? Já o acesso ali já é imediato. Mas quem é pelo boleto, a confirmação da vaga só acontece após o último pagamento. Então, se você parcelou em 6 vezes, a sua vaga só é garantida quando você paga a 6ª parcela. Né? Por isso quem paga no cartão ali já garante, já, né? É muito mais tranquilo, mais fácil. Vocês escutaram o apóstolo, né, gente? Gente, leiam, as informações estão tudo lá, né, amor? A partir de quantos anos a criança paga? A criança paga a partir de certa idade, né, amor? Sim. Eu não sei certinho, mas tem uma idade lá que a partir de certa idade aí a criança paga. Até 4 anos é cortesia. Até 4 anos é cortesia. 5 anos Só que essa criança dorme com a sua mãe. Exato. Tá? Então não pensa que você vai ter lá no quarto uma cama para sua criança. Ela vai dormir com você até 4 anos, certo? Então, gente, vocês lêem bem bonitinho lá, certinho, tá? Vai ser um tempo precioso, um tempo maravilhoso. Vai ser um tempo assim sobrenatural. Jeremias 37. Abram comigo para nós orarmos. Amém? Tem uma live poderosa, especial para o seu coração no dia de hoje. Amém? Jeremias 37. Fecha os teus olhos agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Jeremias 37. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Deus, por esse dia. Nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa manhã. Abençoe, Senhor Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui. Abençoe, Senhor Deus, esse devocional. Obrigada, Deus, pela oração da madrugada. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus, porque as tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. E nós cremos, Pai, que nós acessamos, Pai,
todas as manhãs, Pai, a tua nuvem de misericórdia. Pai, nós te bendizemos, Senhor Deus, nós te exaltamos, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos entregado nessas manhãs. Nós te glorificamos, te honramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Jeremias 37, se você puder, abra agora comigo, amém? No nome de Jesus. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias, certo? Então, o que a palavra está dizendo aqui? Né? A palavra está dizendo aqui que todos esses reis, certo? Tá? Olha só, Zedequias, filho de Josias, foi colocado como rei no lugar de colônias por Nabucodonosor. Porém, nem ele, nem seus servos, nem o povo, ninguém deu ouvido ao profeta do Senhor, tá? Então, quando nós somos estabelecidos num lugar de autoridade, nós precisamos entender que nós temos que ser sensíveis, precisamos estar sensível à voz profética de Deus, que às vezes é por uma irmã da oração, né? A gente tem que entender que Deus, Ele vai falar conosco, sim, quando nós estamos num lugar de autoridade, porque nós estamos numa posição de governo, certo? Então Deus, Ele quer que todo governo, que toda autoridade debaixo da terra esteja, né, submissa à autoridade máxima, né, à autoridade de Deus. Vamos continuar. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sonfonias, filho de Maceias, para pedir a Jeremias: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó do Egito partiu de sua terra, preparando para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-lhe: embora o exército do faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão esta cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iludam, imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão, ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos. Eles sairiam de suas tendas e queimariam essa cidade de alto a baixo. Aí aqui a gente entra onde Jeremias é preso. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali, entre seus parentes. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias e neto de Ananias. Não é verdade, disse Jeremias. Não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais.
Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Então, olha, Jeremias, ele era um profeta perseguido, ele era um profeta, né? Os reis não gostavam dele, mas ele era temido, porque as pessoas sabiam ali naquela época que ele carregava uma mensagem do Senhor. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra seus servos e contra o povo para ser preso? Onde estão os seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei e nem esta terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor, ó rei. Não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Amém? Então a gente vê aqui, né? Todos os reis que não escutaram o profeta. Então Deus, quando Deus nos estabelece debaixo de uma unção de governo, Ele vai usar homens e mulheres de Deus para falar conosco. Deus ele vai falar com você de forma mais precisa, você estando com uma autoridade espiritual. E eu preciso dizer para você uma coisa. Por exemplo, por que o ataque de Jezabel sobre Elias surtiu mais efeito que o ataque de 450 profetas de Baal? Porque Jezabel, ela estava numa posição de governo, tá? Então, Jezabel estava debaixo, né, de uma influência de um principado, de uma potestade, né? Na verdade, de uma potestade. Então, quando Elias guerreia com 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, nós estamos falando de um nível de batalha espiritual. Mas quando ele recebe um recado de Jezabel, nós estamos olhando para outro nível de influência espiritual do reino das trevas. Então, assim como Deus quer conduzir os seus governantes aqui na terra, Deus quer, né, direcionar, hoje em dia são os presidentes, os governadores, os prefeitos, mas antigamente, né, lá atrás eram reis, vamos dizer assim, fala aí, amor, outra hierarquia, reis, comandantes, generais, certo? Então Deus, ele quer também, né, direcionar as pessoas que estão na unção debaixo da uma unção de governo, tá? Porque Satanás, ele vai, por exemplo, Jezabel, ela trabalhava para Satanás, tá? Jezabel trabalhava para Satanás. Então, por ela estar trabalhando para o diabo, o que estava ali por trás de Jezabel, primeiro-ministro, exatamente. O que estava por trás de Jezabel não era uma hoste maligna, não era um Exu, não era um demônio pequeno, mas nós estamos falando de uma influência territorial. Foi exatamente por isso que Elias foi para a caverna. Porque, queridos, se a gente imaginar o cenário, Elias tinha acabado de estar no Monte Carmelo, né? Viu a glória de Deus, estava ali guerreando com todos os falsos profetas. Daqui a pouco Elias fica com medo de um recado. Elias se acovarda por causa de um recado. Não faz sentido nenhum, tá? Então, como que a gente vai olhar isso? A gente precisa olhar isso dentro de um âmbito espiritual. Por que Elias não se intimidou com os 450 profetas de Baal? Nós estamos falando de uma patente espiritual.
Mas por que de repente Elias fica intimidado? Por que de repente Elias fica intimidado? Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de uma mulher que está numa posição de governo e aquilo que está por detrás dela é uma potestade, tá? Então vamos aqui comigo. Eu quero hoje falar com você sobre a unção de governo, tá? Então o que é a unção de governo? A unção de governo, queridos, é quando Deus nos dá a capacidade espiritual para governar em territórios. Então, quem na Bíblia você reconhece que teve a unção de governo, né? Quem na Bíblia você reconhece que Deus deu autoridade para governar? Vamos lá, vamos exercitar agora a nossa mente. Quem na Bíblia, tá? Você vê que Deus deu autoridade para governar. Deus sempre vai dar autoridade de governo tanto para ímpio quanto para o justo. Mas quando eu falo unção de governo, eu estou dizendo do favor. Davi, José, certo? Esther, perfeito. Eliseu, Elias, unção de um governo, unção de governar, amém? Então, é uma capacidade espiritual que Deus dá a uma pessoa para governar sobre territórios. Então, quando alguém está debaixo da unção de governo, ela governa sobre um território. Mas não só governa a nível físico, ela também governa a nível espiritual. É uma pessoa que tem o que é autoridade, o que é espiritual, certo? Então vem aqui comigo agora, tá? Não estou falando hoje aqui de cargo, tá? Como acontecia antigamente. Eu estou falando de uma patente espiritual. Então, às vezes Deus te chamou para ser um intercessor do seu estado. Às vezes Deus te chamou para ser intercessor do Brasil. Às vezes Deus te chamou para ser intercessor do globo da terra. Ok? E por que Deus te chamou? Porque Ele está te dando uma unção de governo, Ele está te dando autoridade governamental nas regiões celestiais para você guerrear pela nação. Deus nos deu, tá? Autoridade na intercessão para orar pelo globo da terra, mas principalmente pelo Brasil, certo? Então, nós carregamos uma responsabilidade espiritual de representar o reino de Deus todos os dias nas madrugadas, tá? Então, nós sabemos que nós temos o que? Autoridade nas regiões celestiais sobre principados, potestade, governo das trevas, hostes malignas e trono da maldade, tá bom? Então, quando Deus nos confia esse tipo de autoridade, é porque nós tivemos uma conduta, nós mostramos para Deus que Ele pode confiar em nós. Porque, queridos, Deus só vai dar patente para quem mostra serviço, para quem mostra fidelidade. Quando a gente tem lá as patentes de Polícia Militar, que fala, amor? O Exército. O Exército. Fala para mim, qual que é o mais baixo? É cabo? Não, soldado. O soldado é o mais baixo. Aí o soldado faz algumas coisas, tem alguns méritos, aí ele sobe, né? Busca aí, amor, quais são as patentes. Então, é assim que Deus vai nos dando unção de governo. E como que Ele vai nos dando a unção de governo? Quando nós nos posicionamos na sua presença e mostramos para Ele que somos habilitados e executamos um bom serviço. Então, Deus nos chama, por exemplo, agora você é um soldado. Daqui a pouco você é cabo, daqui a pouco você é um sargento, daqui a pouco ele te torna um major. Mas houve um requisito, eu estou trazendo uma analogia para você, não estou dizendo que é dessa forma, tá? Às vezes Deus usa outros nomes, outros critérios, mas o que eu estou tentando dizer para você? Que Deus, a unção de governo, ele nos dá pela nossa lealdade, pela nossa integridade, pelos nossos princípios de caráter, pelos nossos princípios espirituais, amém? A base começa com os soldados, depois vem os cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis, coronéis e os generais. Uau! Então, a gente começa sempre de baixo. E aí Deus vai ver o quê? A sua resiliência, a sua perseverança. Deus vai ver como que você fica no dia mal, como que você fica intimidado por Satanás.
E aí Deus vai te aprovando, e aí quando alguém fala assim, olha, Deus está te dando uma nova patente, Deus está te dando um novo nível espiritual, provavelmente você está saindo de soldado para cabo, de uma patente para outra. E isso é o que? É a unção de governo. Porque você foi aprovado numa instância, agora Deus te conecta numa nova instância. Deus te conecta a estar em um novo nível de sacerdócio, tá? Por causa da sua fidelidade, por causa da sua lealdade, por causa do seu posicionamento. Então Deus, ele vai nos avaliar sempre, porque ele sempre quer nos conectar a um novo nível. Amém? Então, quais são as características em quem anda debaixo dessa unção de governo? Primeira coisa, um discernimento espiritual apurado, aguçado, tá? Para você estar debaixo da unção de governo, você não pode ser uma pessoa emocional, você não pode ser uma pessoa que se move toda hora sem direção. Você tem que ser uma pessoa que é firme, que é constante, que você realmente se move pela água do Espírito. Você realmente se move pela vontade do Senhor. Amém? Então o Senhor espera, de cada um de nós um discernimento espiritual apurado. Então imagina, se você toda hora leva as coisas para o emocional, você não vai resistir. Outra coisa, domínio próprio. Domínio próprio é uma pessoa que não é governada pelos outros, tá? É uma pessoa que ela governa suas emoções, ela governa os seus sentimentos. Domínio próprio é quando você consegue, tá, decidir pelo certo, pelo errado, pela direita ou pela esquerda. Você toma suas próprias decisões. Você não é uma pessoa influenciável. Você é uma pessoa que tem domínio próprio para resistir, para falar não para o pecado, ok? Outra característica, firmeza espiritual. O que é firmeza espiritual? Você não negocia seus princípios. Às vezes vem Satanás e fala, não, eu te dou um prato de lentilha e você me dá isso daí que está nas suas mãos. Então, a gente está tratando agora no ciclo de número 8 do Reset, essa questão do quê? Da gente firmar os códigos da eternidade do nosso caráter, os códigos da eternidade, tá? Dos princípios espirituais, para você não negociar nada com Satanás. Então, quem está firme em Deus, quem tem os seus princípios muito bem fundamentados na alma e no espírito, não negocia, Por exemplo, Esaú não tinha uma concepção do que era a bênção da primogenitura. Então ele, como não tinha domínio próprio, ele não conseguia, ele estava com muita fome, ele trocou a bênção dele porque ele estava esfomeado. Aí o irmão dele chega e fala assim, você troca a sua primogenitura por esse prato de comida? Ele falou, troco. Na hora, isso não pesou para ele, porque ele não tinha domínio próprio, ele não tinha um discernimento espiritual apurado, ele não tinha bem ajustado dentro dele os princípios do reino de Deus, ele não tinha isso, tá? Outra característica, Deus quer de nós postura de rei sacerdote, uma postura de uma sacerdotisa. O que é isso? Deus quer que a gente venha agir como filhos e filhas, dele, de um rei todo-poderoso, tá? Então, nós devemos tomar ações, que condiz com o lugar de autoridade que o Senhor nos confiou. E que o Senhor nos coloca numa posição de autoridade não é para nós termos um posicionamento egoísta. Queridos, toda pessoa que está numa cadeira de autoridade, ela não decide por si só ou somente por aqueles que ele ou ela ama. Nós, quando estamos numa posição de sacerdotes, nós vamos ver o reino de Deus em primeiro lugar. A decisão vai ser tomada, mas em prol do quê? Eu vou tomar essa decisão, mas ela é em prol do reino de Deus. É em prol, isso que vai beneficiar o reino de Deus, ainda que não me beneficie, ainda que não vai beneficiar as pessoas dessa cidade, mas vai beneficiar o reino de Deus na sua maioria, na sua totalidade. Então, a decisão nunca é sobre mim ou sobre os meus, mas é sobre o reino de Deus. Amém? Tá? Nós escolhemos estar na madrugada. Não é uma escolha favorável a mim, ao meu sono, mas é uma escolha favorável às pessoas que vão estar vivendo isso todas as madrugadas.
Então, é esse tipo de decisão que alguém que está na posição de sacerdócio tem que entender. Tá, parece que eu estou sendo prejudicado porque eu não estou dormindo como eu deveria estar dormindo, mas pessoas estão sendo libertas, salvas, curadas, tá? Outra característica, a palavra tem peso. Então, uma pessoa que está debaixo da unção de governo carrega peso nas suas declarações, carrega peso naquilo que fala, naquilo que declara, certo? Então, nós devemos ter uma palavra firme, uma palavra de peso, uma palavra sobrenatural e pensar em tudo que nós vamos falar, porque tudo que nós falamos tem peso, tá? Então, quando Deus te estabelece debaixo de uma unção de governo, não é para você ser soberbo, não é para você se achar melhor que outras pessoas, na verdade é para você temer mais e falar, meu Deus, se eu tô aqui hoje, amanhã outra pessoa pode me substituir. Então, Senhor Deus, me alinha. Então, o que é o maior problema das pessoas? A soberba, o ego, tudo isso sobe lá para as alturas. E essa pessoa, ela perde a nobreza de estar naquela posição de governo. Amém? Então, primeira coisa, como que nós podemos exercitar essa unção em nós? Todo mundo tem um certo nível de unção de governo. Talvez a sua unção de governo está sobre sua casa, sobre o seu ministério, você que é pastor, sobre lá a tua comunidade. Primeiro a gente precisa aprender a governar nossos pensamentos, tá? Então, submeta o seu pensamento a Cristo. Submeta os seus pensamentos à vontade de Deus. Rebata todas as mentiras de Satanás. Rebata todas as mentiras que Satanás, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que Satanás vai tentar opor contra você. Amém? Exatamente sobre isso. Preste muita atenção. Governe, presta atenção. Governe suas emoções. E aqui, para mim, uma das chaves mais poderosas. Nós devemos, tá? Governar. Porque, queridos, como que você, vamos supor, Deus coloca num lugar alto, de muita influência, mas você, eu não sei, vou dar um exemplo para você. Quem já viu, tem pastoras hoje aí, tem gente que são relevantes, pessoas que são relevantes, que têm muita influência, mas são pessoas almáticas, qualquer coisa estão chorando na internet, qualquer coisa estão lá, qualquer coisinha estão lá, e toda hora tá com a síndrome da perseguição. Então são pessoas que foram estabelecidas debaixo de uma unção de governo, mas são emocionalmente muito instáveis. E as pessoas não confiam em pessoas que são vulneráveis emocionalmente. Então, por exemplo, gente, se eu sigo lá uma profeta, hoje ela profetiza com autoridade, amanhã ela chora, amanhã ela não dou conta disso. Porque eu falo, mas como que é o emocional dessa pessoa? Tá? Esse é o meu senso crítico, certo? Agora, eu não tô falando que essa pessoa nunca vai chorar. Não, essa pessoa, todo mundo vai chorar, todo mundo vai ficar triste em algum momento, mas essa pessoa tem que tomar cuidado aonde ela se mostra dessa forma, tá? Você não pode mostrar esse seu coração vulnerável em qualquer lugar, porque senão você vira um alvo de Satanás, um dardo, Satanás vai lançar dardos inflamados. Então prestem muita atenção. Governe as suas emoções. Veja com quem você pode se abrir. Então tem gente que abre publicamente um problema íntimo, certo? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Governe suas palavras, tá? Então quem tem uma unção de governo tem que tomar muito cuidado com as palavras, com as coisas que você fala, com os decretos que você estabelece. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, amém? Preste muita atenção. Então, governe o quê? Suas palavras. Porque através dela todas as coisas acontecem. Então, palavras, tá? São decretos espirituais. Governe os ambientes. Então, nós precisamos, queridos, não ser influenciado pelos ambientes, mas a gente precisa chegar no ambiente e dominar ele, governar ele pelo nome poderoso de Jesus. Então, quando a gente chega no lugar de opressão, a gente deve ali profetizar, abençoar, declarar que nós não aceitamos aquela atmosfera de opressão.
Tem mulheres e homens aqui, Deus está mandando eu dizer. Você é pai e mãe, mas o seu filho traz opressão para sua casa, traz músicas mundanas e você fica lá calado. Não fala nada porque tem medo do seu filho, da sua filha ficar com raiva de você. Que unção é essa de governo que você exerce dentro da sua casa? Se você não pode, vou falar também. Você, pai e mãe, é de Deus, ora na madrugada, mas permite seu filho trazer a namorada para dormir e ter relação sexual aí dentro da sua casa. Deus vai cobrar isso de você, não é do seu filho não, porque a casa é sua. Ah, mas se não fizer aqui, faz em outro lugar. Mas a sua casa é um lugar santo. Sua casa é um lugar de santidade. Então Deus quer de nós esse tipo de unção de governo. Deus quer que a gente esteja posicionado dessa forma. Pera aí, meu filho, aqui dentro você não vai fazer essas coisas não. Você vai fazer lá no muro, lá atrás do muro, lá fora, onde vai fazer qualquer lugar, mas aqui você não faz. Faz lá para motel, faz lá para qualquer outro lugar. Aqui dentro você não faz. Porque aqui dentro dessa casa, é uma casa do Senhor, é uma casa ungida. Aí teu filho te ameaçar, então eu vou fazer em qualquer canto da rua. Problema é seu, mas dentro dessa casa você não faz. Dentro dessa casa você não fuma, você não se prostitui, você não se droga. Você pode fazer em qualquer esquina, mas dentro dessa casa você não faz. Então, queridos, o que acontece? Se você, pai e mãe, permite que o teu filho abra a legalidade dentro da sua casa, sua filha pega e abre lá, fica assistindo filme de terror. Não, você fala, aqui dentro você não assiste filme de terror. Aqui dentro você não fica escutando essas coisas. Amém? Tá? Então, é exatamente sobre isso. Mas tem pai, tem mãe que é omisso. E aí tem medo do quê? Ai, meu filho vai ficar com raiva de mim. Então, que tipo de unção de governo você acha que exerce? Que autoridade você quer que Deus te dê se você não sabe exercer nem adentro da tua casa? Certo? Ah, mas que se eu não deixar ele fazer aqui, ele vai fazer ali na esquina, atrás do muro, não sei aonde. Mas deixa ele fazer. Mas a sua casa é um lugar sagrado. A sua casa é um lugar, tá? Que o Senhor habita nesse lugar, o Senhor habita dentro dessa casa. Então nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Então governe o ambiente. Então presta atenção, se Deus te deu sua casa para você governar, por que você está permitindo que o teu filho, a tua filha faça o que ele quer? Exatamente sobre isso. Filha, aqui dentro da casa você não fuma não. Filha, aqui dentro dessa casa você não faz isso aqui não. Amém? Governe com justiça. Então, não use a autoridade a qual o Senhor te deu para oprimir pessoas. Não use a autoridade a qual o Senhor te estabeleceu para humilhar alguém que está abaixo de você, tá? Então, nós precisamos aprender que todo lugar que o Senhor nos colocou, Ele nos colocou o quê? Com responsabilidade. Ele colocou com domínio. Então, nós não devemos o quê? Pegar, por exemplo, às vezes você foi ungido a alguma coisa. Ou você é pastor e você usa isso para humilhar alguém que está começando na jornada. Não, porque você tem que me respeitar porque eu sou um pastor. Queridos, respeito, honra não se pede, se conquista. Tá? As pessoas nos respeitam por aquilo que nós carregamos e não por aquilo que nós impomos. Ninguém impõe autoridade, ninguém impõe honra, ninguém. Isso é algo que é gerado. Amém? Isso é algo que é gerado, tá? Então, como que eu vou ativar mais a autoridade espiritual que já está? Todo mundo aqui tem um nível de autoridade espiritual, tá? Todo mundo aqui já tem um nível de autoridade espiritual. Como que você vai ativar isso ainda mais? Ore, tá? Ore em autoridade, certo? Então, ore ao Senhor em autoridade. Fala, Senhor, me ajuda a exercitar minha autoridade. Me ajuda, Senhor Deus, a exercer voz de comando. Me ajuda, Senhor Deus, a exercitar voz de comando sobre os territórios, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre a minha empresa. Tem gente que está num lugar de autoridade e não sabe exercer autoridade, tá? Declare os... agora vocês... Na oração diária que vocês fazem lá no Reset, isso é exercitar a autoridade espiritual, isso são decretos que você está falando todo dia. Declare, né, os decretos diários, né? Então pegue ali, a gente fez agora um exercício de você colocar os códigos da eternidade no seu espírito, na sua alma. Então são decretos, você está se impondo em autoridade, tá? Haja com coerência todos os dias.
Nossas atitudes precisam refletir o reino. Eu preciso que a minha atitude condiga com que realmente eu sou do reino de Deus. Amém? Ande em submissão. Ninguém governa, queridos, tá? Sem estar debaixo da submissão. Nós precisamos estar submissos à palavra de Deus. Tem gente que fala assim, mas eu só me submeto a Deus. Se você não submete a tua esposa, ao teu esposo, ao teu líder, eu sinto muito, mas você também não se submete a Deus, porque você é um rebelde. E rebeldia é igual feitiçaria. Nós precisamos aprender a nos submeter, independente de seja quem for essa pessoa, tá? Então, por exemplo, o seu professor lá na faculdade, ele é uma autoridade sobre você. Você precisa se submeter e respeitar ele como autoridade, tá? O seu vereador da cidade, o seu prefeito da cidade, são autoridades. Nós precisamos aprender a nos submeter ao seu líder espiritual. Se você falar, eu só me submeto a Deus, mentira, nem a Deus se submete. Se você não se submete ao seu pai, à sua mãe, quem dirá a Deus? Porque Deus, você não vê ele. Deus, você sente ele. Amém? Princípio da honra, tá? Então, a unção de governo, ela é extremamente poderosa, só que são poucos aqueles que ativam e vivem nesse lugar e crescem nesse lugar, de soldado para cabo, de cabo para sargento e vai assim sucessivamente. Então, há vários critérios como honra, submissão, temor, atitude, caráter, princípios espirituais. Então, Deus, ele vai olhar para nós e vai esperar de nós o quê? Todas essas coisas. Para que ele possa te dar o quê? Uma nova patente. Para que ele possa te dar uma nova autoridade. Para que ele confie em você um novo manto, tá? Para você se mover de uma forma que você não se movia antes. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Em usurpar esse lugar. O patrão, o chefe, né? Tem gente que quando o chefe tá, ele respeita, mas quando o chefe não tá, ele fala mal do chefe, ele murmura, ele amaldiçoa. Amém? Então, Esaú não valorizou a unção de governo que estava sobre ele. Esaú, irmão de Jacó, enquanto Jacó queria muito a unção do governo da primogenitura. E se você não tiver princípios, você vai trocar a unção de governo por qualquer prato de lentilha. Então, se você vê, tá? Esaú, ele estava o quê? Ele estava na carne, ele estava esfomeado, ele queria comida. E por causa da fome dele, pela falta de domínio próprio, ele barganhou a sua primogenitura, porque era direito dele, porque ele nasceu primeiro. Ele barganhou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Então nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter discernimento espiritual. E às vezes tem algo muito grande para acontecer na sua vida e Satanás fala, mas se a gente colocar um prato de lentilha aqui, essa pessoa, ela para de esperar essa bênção aqui porque ela vai confundir, ela vai achar que a bênção é isso aqui. Tem muitas mulheres e homens que estão esperando o amor da sua vida. E aí, às vezes, por falta de discernimento espiritual, morde a primeira isca. E às vezes aquilo ali é só uma isca de Satanás, porque aquilo que realmente está preparado por Deus está logo ali adiante. Mas Satanás fala, quer ver que eu vou confundir? Quer ver que eu vou lançar uma isca aqui? E essa pessoa vai morder, vai achar que isso aqui que é a bênção dela? Por quê? Por falta de discernimento, por falta de governo emocional. Então, queridos, nós temos que fundamentar os nossos princípios espirituais, os nossos princípios de caráter, amém? Para não sermos confundidos e levados como o vento. Então, Deus não só quer te dar unção de governo, Ele quer que você aprenda a se mover debaixo dessa unção. Mas para se mover debaixo dessa unção, há muitos critérios. Domínio próprio, discernimento espiritual, honrar as pessoas que estão acima de você, honrar as pessoas que você serve, porque a honra não é só de baixo para cima, ela também é linear para quem está andando aqui comigo, ela também se estende para quem eu sirvo. A gente deve honrar todas as pessoas, amém? Então Deus quer estabelecer você num lugar de governo, mas você precisa se posicionar
com sabedoria. Você precisa exercitar. Então, Deus ele vai te dar mais. E unção de governo, querido, é influência, é poder de Deus, tá? Que Ele pode te dar sobre um lugar, sobre as pessoas, sobre um território. Então, nós precisamos entender de fato, realmente, quem nós somos em Deus, para que essa unção de governo seja cada dia mais ativada, cada dia mais florescida dentro de cada um de nós. Amém? Então, eu quero que você, a partir de hoje, não troque, tá? Não troque a unção que Deus colocou em você por um prato de lentilha. Não troque esse lugar de autoridade que Deus colocou você por nenhuma ilusão de Satanás. Porque o diabo ele vai tentar fazer como ele fez com Esaú. Ele vai tentar fazer exatamente, ele vai tentar roubar, ele vai tentar, né? Ele vai tentar te passar a perna, principalmente quando algo grande está chegando na sua vida. O diabo ele vai entrar no meio e vai falar: peraí que eu vou confundir essa pessoa. Peraí que essa pessoa vai achar que é Deus, mas vai ser eu confundindo ela. Amém? Então, peça todos os dias: Senhor, me permita manifestar a unção de governo que está sobre a minha vida. Tá? Então, José, ele teve uma unção de governo para governar o Egito e fazer com que o Egito não viesse perecer, nem o Egito, nem as nações vizinhas. Olha só como isso é forte. Davi reinou e Jesus vem da linhagem da casa de Davi. Tá? Davi pecou, Davi errou sim, mas Davi, ele pecou contra a santidade de Deus, mas não contra a autoridade de Deus. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Se você quiser, te dou uma aula sobre isso amanhã. Amém? Queridos, um dia abençoado para você. Era isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Que você possa mergulhar nos rios de Deus todos os dias. Amo vocês. Um beijo bem grande no seu coração. Se não fez sua inscrição ainda da conferência, faça, para você não ficar sem nenhum lugar para se hospedar. Beijo, amo vocês.